suas mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto, Senhor, que nós temos o privilégio de estarmos nessa terra, adorando ao Senhor, porque como teu servo falou, nós somos o sal da terra. Nós ainda estamos aqui, é por isso, Pai, que a tua misericórdia está sobre a terra, porque a tua noiva está aqui ainda, e nós te damos graças pelo privilégio de te adorar neste culto. Abençoa o teu filho, usa ele com graça, com ousadia, com poder, com autoridade, com unção, e tudo que o Senhor ministrou no coração dele, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus seja louvado por mais uma vez por essa oportunidade. Eu quero agradecer aos meus pastores, pastor Daniel, pastor Angel, e também quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me é concedida nesta noite. E a pastora Angel me mandou a mensagem sexta-feira, irmãos, perguntou se eu poderia estar ministrando a palavra hoje. E eu respondi para ela assim, posso, né? Lógico que a gente pode, né, irmãos? E essa semana, irmãos, eu quero... Os irmãos podem ficar em pé, que eu vou rapidamente ler a palavra com vocês. E essa semana foi na quinta-feira. O meu cunhado já tinha mais ou menos 10 anos que estava passando por um câncer, lutando contra o câncer, mas na quinta-feira a minha irmã me ligou e me perguntou assim, Nando, você não vai lá na casa da Ivonise, que é minha irmã que mora em Belmonte, lá para ver o meu cunhado Andy? Eu falei com ela assim, não, porque eu pensei comigo, porque o pastor Daniel mandou mensagem para nós, que a pastora Vanessa estaria ministrando aqui, e eu sempre, muitas vezes, tenho aquele negócio de pensar assim, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou, sempre tem isso. E naquele dia, na quinta-feira, o Espírito Santo ministrou no meu coração, vai. E eu vim em casa, tomei um banho, e eu fiquei assim com a dor no coração, irmãos, que eu queria vir para o culto, para receber algo de Deus, mas é melhor a gente ouvir a voz do Espírito Santo, que Ele sabe o que Ele faz. E eu fui na casa da minha irmã, eu cheguei lá mais ou menos, era quase 8 horas, umas 7h30, quase 8 horas, e o meu cunhado estava muito debilitado, irmão, não estava nem falando mais, e a cama lá do hospital estava já na sala da casa dele. Eu segurei na mão dele, porque eu sei que ali estava faltando poucos minutos, poucas horas para ele partir. Mas o bom é que ele aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Era uma família grega, mas Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. E eu peguei, pastor Daniel, segurei a mão dele ali, e eu comecei a interceder, Senhor, leva. Porque o pai nem aqui mais sobe, porque não quer ver mais esse sofrimento desse filho. Eu comecei a interceder por ele para que houvesse uma liberação, para que ele fosse. E depois, mais ou menos, quando deu mais ou menos umas 15, a minha irmã me ligou no outro dia, na sexta-feira de manhã. Ela me ligou falando assim, Nando, o Andy partiu, ele se foi. E ela falou comigo assim, ele foi mais ou menos 15 para as 11, ele se foi. E eu tive que ir. E quando a gente ouve a voz de Deus, irmão, vai, seja sensível à voz do Espírito Santo. Aí na sexta-feira a pastora Gel, ela me perguntou se eu poderia estar aqui ministrando a palavra. Eu falei assim, não, vou, pastora Gel. E hoje, irmãos, nós chegamos, eu tive que ir lá no velório, na igreja católica, lá em Watertown, da igreja grega. E quando eu cheguei em casa, mais ou menos, eu tive que deixar a Vitória na escola, que eu não poderia perder a escola. E eu deixei ela na escola, era mais ou menos 12h15, mais ou menos. E mais ou menos 13h, meu telefone tocou. E a minha sobrinha deu a notícia que o irmão do meu pai também foi levado pelo câncer. E eu já tinha, na sexta-feira, quando a pastora Gel me perguntou o que eu ia pregar, eu fui para o Carmelo, irmãos. Eu fui buscar algo de Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar para a tua igreja? Eu fui para o Carmelo. Aí o Senhor me mostrou uma palavra, os irmãos podem abrir a Bíblia em 2 Reis, no capítulo de número 4. Porque tem muitas vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, muitas vezes a gente perde a direção, a gente não sabe nem para onde vai. Mas como o Senhor me mandou ir para o Carmelo,
eu fui para o Carmelo para que Deus me desse essa palavra. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Todos acharam, irmãos? 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se para lá. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ela, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Havendo algumas coisas que se fala a teu favor ao rei ou ao comandante do exército, ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando ela, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçará um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhes disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, não é sábado. Ele disse: não faz mal. Então fez abordar um jumento e disse ao moço: guia-me e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi: seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido, com os meninos? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhes disse: deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor não me manifestou. Amém? Pode se assentar, os irmãos que pudessem assentar, se assenta na presença de Deus. Querido, nós vemos que Sunem praticamente estava situada entre Samaria e o Monte Carmelo. Quando nós olhamos para o texto de 2 Reis, no capítulo de número 2, no verso 25, nós vemos que praticamente Eliseu é aquele que recebera do Senhor uma herança da parte do profeta Elias. Porque a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele estava na 12ª junta de boi, trabalhando, em terra. Mas quando Elias vai chamar Eliseu, ele vai perante o profeta Eliseu e chama ele, e eles começam a caminhar. Só que o profeta Eliseu, quando ele vai ao profeta Elias, ele vai para receber algo da parte de Elias. Eliseu, então, ele vai
com Eliseu, com Elias, para se receber algo que Elias tinha para deixar para ele. E eu quero falar nesta noite sobre a herança que Eliseu recebera de Elias. Porque tem muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, ele abre as mãos muito fácil daquilo que ele recebe de Deus. E nós vamos ver nesse texto que Elias, então, ele faz com o profeta Eliseu, que ele receberia da parte do Senhor a unção dobrada que estava sobre o profeta Eliseu. Ele disse: se tu me vê subir, será feito, mas se você não me vê, não será feito. Então o profeta tinha que acompanhar o profeta Eliseu, então ele tinha que andar com o profeta Elias de olho nele, para não perder a benção. Porque se o profeta Elias subir, eu não vejo, eu não recebo aquilo que o profeta Elias tem para mim passar. Só que aí quando ele começa a andar, ele disse: enquanto você não me abençoar, eu não te deixo. Aonde você for, eu irei. Porque ele sabia, irmãos, ele tinha certeza que aquilo que estava sobre o profeta Elias, ele não ia perder a oportunidade de receber aquilo que Elias tinha para passar para ele. Então automaticamente ele começa a andar com o profeta Elias, mas de olho nele. Então quando o profeta Elias é levado, ele recebe a unção que estava sobre Elias, passa então a Eliseu. Só que eu citei aqui o versículo de número 25 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quando a capa de Elias cai sobre Eliseu, e a Bíblia fala que ele pega aquela capa, e ele sai do Jordão ele vai para Betel. E no capítulo 2, verso 25, a Bíblia fala assim: e partiu Eliseu dali, da onde de Betel, e ele foi para o Carmelo, e do Carmelo ele voltou para Samaria. Então quer dizer que o profeta Eliseu residia em Samaria. Então toda vez que ele tinha que passar para ir para o Carmelo, ele tinha que passar por Sunem. Então aquela mulher, muitas vezes, ela começou a observar: eu vejo que esse homem é santo, porque toda vez nós vamos ver que ele está indo para o Carmelo. Para manter, irmãos, aquilo que ele recebeu do profeta Elias, ele tinha que ir para o Carmelo. Porque tem muitas vezes que a pessoa quer manter aquilo que recebe de Deus, mas ele não vai para o Carmelo. E se você só consegue manter aquilo que você recebeu de Deus, se você for para o Carmelo. Aí nós vamos entender certas coisas, que quando ele recebe isso, a Bíblia diz que ele vai para o Carmelo, mas ele volta para Samaria. Agora, o porquê que ele vai no Carmelo e ele tem que voltar para Samaria? A Bíblia vai dizer no capítulo de número 3, que a Bíblia diz que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, eles vão para uma batalha. Eles vão para uma guerra contra o rei de Moabe. Só que a Bíblia vai dizer, presbítero Monami, que de repente eles começam a rodear, eles começam a ficar perdidos. Aí quando eles vão chamar, eles vão perguntar assim: primeiramente acabou a água, e eles estão perdidos no deserto. Agora, o que eu mais acho interessante nesse texto, irmãos, quando nós vamos ler esse texto, que só pode direcionar alguém, irmãos, que está perdido, quem está no Carmelo. Porque o problema de muita gente é você querer direcionar alguém, sendo que você não está no Carmelo. Porque eles estão perdidos, está no deserto e precisa de um auxílio, precisa de uma direção. Só que quando ele vai perdido, ele pergunta, o rei Josafá pergunta: não tem alguém aqui que a gente possamos consultar? Porque se a gente continuar rodando, já não tem água, vai morrer todo mundo. Só que aí, irmãos, alguém diz assim: existe sim, existe um profeta, aquele que recebeu a herança de Elias, aquele que deitava a água na mão do profeta Elias. Então este homem, ele tem a unção que estava sobre Elias. Então só pode direcionar alguém quem vive no Carmelo. O problema muitas vezes das pessoas, pastora Gel, é buscar conselho, é buscar direção de quem não vive no Carmelo e quebra a cara.
O problema de muita gente que está perdido, não sabe o que fazer da vida, está quase morrendo, está no deserto, aí vai buscar gente que está totalmente fora. Mas a vida de Eliseu, era sair de Samaria e ir para o Carmelo, do Carmelo para Samaria, Samaria para o Carmelo. A vida dele era essa. Agora, se nós, pastor Agel, não formos para o Carmelo, como é que você vai dirigir alguém, conduzir alguém que está perdido no deserto? Vai morrer. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós devemos estar constantemente no Carmelo, porque é no Carmelo que Deus faz. Eliseu tinha que dar a direção, porque quando a direção vem de cima, irmãos, porque no Carmelo você recebe a direção é de cima, não é de baixo, porque a direção, quando você recebe ela de cima, quando é de Deus, você não vai se decepcionar, você não vai quebrar a cara. Agora, quando você recebe a direção de baixo, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai ficar triste, você vai tomar decisões na sua vida errada, você vai casar com quem não deve. Só que aí, nós vamos ver praticamente no capítulo de número 4, então eu estou dizendo aqui para os irmãos, nunca vai não, irmão. Se você vê alguém que está no Carmelo, sai fora. Não se envolve não. Se envolve para a sua vida quem está no Carmelo. Porque com certeza, se o irmão está no Carmelo, porque eu estou falando Carmelo, irmãos, é lugar de oração. Para você que não está entendendo, Carmelo é lugar de oração. Porque se você buscar direção fora, você vai quebrar a cara, você vai decepcionar. Só que aí nós vamos ver no capítulo 4, pastor Daniel, que a Bíblia diz que uma mulher, ela disse para o profeta Eliseu assim, ela vai chegar para o profeta, ela fala assim, profeta Eliseu, você sabia que o meu marido, ele era servo de Deus, só que ele deixou uma dívida, e eu não tenho como pagar essa dívida, os credores estão vindo aí, para levar os meus filhos para que a dívida seja paga. Só que quem está no Carmelo, irmão, sabe muito bem ajudar a pessoa a resolver a situação. Aí o que a Bíblia diz que ela faz? O profeta Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Aí o profeta diz assim, pega a botijinha de azeite e manda os seus filhos buscar. Não é pouca não, irmãos, é muita vasilha. Não pega pouca não, porque o milagre é grande. Aprenda a pedir, irmãos. Aí o profeta Eliseu, porque está no Carmelo, está recebendo a direção de cima, não é de baixo. Aí a Bíblia vai dizer assim, a mulher vai chegar perto do profeta, o que é que eu devo fazer? Aí vai, manda os seus filhos, seus 2 filhos buscar bastante vasilha. Não é pouca, não é muitas vasilhas, emprestado. E a Bíblia diz que os meninos saem nos vizinhos, pede vasilha aqui, pede vasilha ali. E a Bíblia diz que quando os meninos trazem as vasilhas, ela fecha a porta e ela começa, pastora Gel, jogar aquela botijinha de azeite nas vasilhas. Quando a Bíblia diz que ela vai jogando o azeite vai caindo, só que ela vai gritar para o outro filho, traz mais uma vasilha. Ela disse assim, acabou-se a vasilha. Aí a Bíblia vai dizer, então, o azeite parou. Se tivesse vasilha, irmãos, o azeite não tinha parado. Agora, eu quero abrir uma vírgula aqui, irmãos. Imagina se essa mulher, pastora Gel, fosse uma mulher problemática. Se não tivesse aonde buscar vasilha, o milagre não ia acontecer. Aqui o texto, irmãos, nos ensina que você tem que andar de bem com o seu irmão, porque o dia que você precisar de vasilha, ele vai ter que te emprestar. Tem gente muitas vezes que diz assim, eu não preciso do fulano, eu não preciso do Bertano. Mas quando você precisar de vasilha, eu quero ver onde você vai.
eu quero saber aonde você vai buscar vasilha. Porque por milagre muitas vezes acontecer, irmãos, a dívida da mulher era grande. Só que essa mulher, eu estou falando de mulher, irmãos, essa mulher que nós estamos falando dela aqui, essa sunamita, é uma mulher, ela tem algumas características nela, que a mulher já era rica. A mulher é inteligente, irmãos. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói. Essa mulher inteligente, ela vai chegar para o marido dela, a gente vai voltar aqui na outra mulher, mas para a gente não sair do foco, a Bíblia vai dizer que depois que ela vai lá, está cheia de vasilha, cheia de azeite, ela vai no profeta e ela fala assim: olha, fiz tudo que o Senhor falou, profeta Eliseu, e agora o que eu faço? Está pedindo conselho à pessoa certa, a pessoa que está no Carmelo. Ela voltou nele, o milagre aconteceu. Aí ela volta nele. Aí ela diz assim: vende tudo, paga a sua dívida e vive do resto. Sabe por quê, pastor, o presbítero, meu nome? Quando a pessoa, irmãos, ele não sabe, ele está assim, numa situação difícil, ele vai buscar conselho com ímpio, ele vai buscar conselho com quem não ora, ele vai se decepcionar, ele vai sofrer mais do que subaco de aleijado. Ele deixa de buscar conselho com a sua pastora, com o seu pastor, e vai buscar fora. Não sabe nem como é que está a vida do outro profeta. Não sabe nem como é que está a vida, vai lá e disca para o profeta. Aí fica, tem nada contra, mas vou mandar a oferta para o profeta. Aí o profeta chega lá e talvez a pessoa está até vivendo em pecado, o profeta, porque está pagando o profeta, então o profeta tem que ir, dar a chave. Está vivendo junto, mas não está casado. Aí vai entregar a mensagem que agrada o que está mandando. Só que com o profeta Eliseu, irmãos, é diferente. Porque ele tem compromisso com Carmelo. Aí nós vamos ver que quando esse milagre termina de acontecer na vida dessa viúva, aí a gente entra onde que eu li. Essa mulher, pastor Daniel, ela nos traz uma lição tão interessante na Bíblia, ela nos ensina. Porque ela não toma decisão sozinha. A Bíblia está dizendo que o homem é velho. O marido dela é velho. E a mulher é rica. E ela vai dizer assim: vamos fazer nós dois em concordância um quarto aqui para que esse profeta não fica saindo lá de Samaria, coitado, é tão longe, para vir com o Carmelo todo dia vai para o Carmelo, todo dia. Vamos ajudar esse homem, vamos ser generosos com ele. Aí ele pode fazer. Porque, pastora Zé, hoje em dia está difícil tu colocar um profeta dentro da sua casa. Hoje está difícil. Você acha que é homem de Deus, mas depois você vai ver se ele era homem de Deus. Só que essa mulher aqui, irmãos, ela tinha convicção. Ela já observava ele. Ela nos traz lições na vida, ela começa a observar ele. Será que é? Será que não é? Porque todo dia eu vejo ele indo para o Carmelo. Irmão, o Carmelo muitas vezes todo mundo vai. Só que muitas vezes ele não vive. Ele muitas vezes ele troca a herança que ele recebeu de Elias por uma noite de prazer. Muitas vezes ele faz o que Geazi fez. Um presente que Naamã manda, ele recebe. Ele se vende.
O que tem de profeta hoje, irmãos, vendido, que já se vendeu, fez como os profetas de Baal, se venderam. Só que Eliseu, irmãos, esse profeta, a herança que ele recebeu de Elias, porque Eliseu sabia muito bem de onde que a herança veio. Ele sabia muito bem de onde, porque, irmão, vamos dizer, Elias o tesbita. A gente na Bíblia Sagrada não sabe nem quem é o pai, quem é a mãe, não tem genealogia nenhuma de Elias. A gente não sabe nada dele. Mas é um homem que orou, o céu fechou. É um homem que desafiou 850 profetas. Homem de coragem. Então, assim, existe praticamente na vida de Eliseu, alguém deixou um legado. E esse legado tinha que ser mantido, irmãos. Porque nós vamos ver que alguns profetas, na época, havia já se vendido. Porque hoje profeta se vende fácil. Então ele tinha que dar continuidade, pegar o cajado na mão do profeta, o bastão na mão do profeta Elias e eu preciso ir. Eu preciso dar continuidade, eu preciso continuar fazendo a obra de Deus. Eu preciso orar como Elias orava. Eu preciso colocar a minha boca no chão, porque assim talvez haja esperança. Eu preciso honrar o nome do Senhor. Só que hoje em dia, infelizmente, não está assim mais. Hoje, infelizmente, em algumas igrejas traz uma pessoa para pregar, você não sabe nem quem é o camarada. Se o camarada é profeta mesmo. Só que graças a Deus aqui, que o nosso pastor e a nossa pastora tem visão de Deus, está no Carmelo, porque quem está no Carmelo recebe a oração de cima. Aí nós vamos ver no capítulo, nesse texto que nós estamos lendo, que a mulher, ela faz o quarto, aí a Bíblia diz que ela coloca lá uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Talvez o profeta Eliseu, quando ele sobe lá em cima, no quarto, ele vê aquele quartão, talvez o profeta, coitado, dormia numa esteira. E tem muita gente, irmãos, que quando ele muda de quarto, ele para de ir no Carmelo. Entrou o lugarzinho, uma cama melhor, trocou de carro. Aí ele começa, hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou no Carmelo não, irmão. Só que Eliseu, com cama nova, com candeeiro novo, com cadeira nova, a visão do homem era o Carmelo. Agora tem gente que é assim, irmãos, andava a pé de bicicleta, todo dia está no Carmelo. Agora, quando trocou de carro, aí ele começa, Jesus, hoje eu estou cansado, Senhor. Hoje eu não vou na igreja não. Porque na hora da luta, irmão, na hora da prova, Eliseu, enquanto ele estava em Samaria, estava no Carmelo. Saí de Samaria, está longe, estou no Carmelo. Mudou de casa, está lá em Sunem, vou continuar a ir para o Carmelo. É porque é no Carmelo que eu recebo oração. É no Carmelo, irmão. Não tem como fugir do Carmelo. Não tem como. Agora, a Bíblia vai dizer que quando a gente vai ver que quando a conversa de Geazi com a mulher sunamita, uma das coisas que mais me chama a atenção desse texto, irmãos, que a mulher era rica, era uma mulher de uma boa reputação. A mulher ela não ia se embaraçar com o profeta, porque o profeta era homem de Deus. Porque quando a gente vai ver no texto aqui, ela manda o seu marido, fala assim, manda um dos moços, como diz lá na roça, arrumar o jumento, arreia o bicho que eu vou montar nele,
Só que eu não vou ir sozinha. Você pede um moço para ir puxando o jumento, daqui é onde o profeta está. Irmãos, esse texto nos ensina uma coisa tão interessante, porque quem trabalhava para a mulher ou para o homem era pessoa de confiança. Era uma pessoa que tanto o marido da mulher confiava nele, como a mulher também confiava nela. Como a mulher também confiava nesse moço. Então a mulher vai usar de sabedoria. Eu não vou ir sozinho atrás do profeta. Não vou. Eu vou levar uma pessoa de confiança comigo, para que, vai depois que eu vou ir atrás do profeta sozinha, daqui a pouquinho, a cidade de Sunem todinha está sabendo que eu estou indo atrás do profeta. Então ela é uma mulher vigilante, irmão. Ela está indo atrás do profeta porque ela não quer fazer o profeta cair. Ela não quer acabar com a reputação do profeta. Porque muitas vezes, irmãos, tem mulher, só porque o camarada é um profeta, e o profeta está no Carmelo, mas o profeta também não vigia. Aí acaba perdendo a herança que ele recebeu de Elias. Só que Eliseu não. Eliseu orava. Eliseu tinha uma visão tremenda da parte de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando ela está indo, o profeta Eliseu já vê ela de longe. O problema muitas vezes, irmãos, eu estava aqui orando a Deus e o Senhor falou comigo assim: o problema muitas vezes é quando o profeta quer ver a sunamita muito de perto. O problema muitas vezes do profeta é quando ele, naquele momento que a sunamita está sofrendo, está chorando, ele quer abraçar ela. Aí ele acaba perdendo a herança. Então não vale a pena, irmãos, uma noite, 2 noites, perder a herança que você recebeu de Deus. Não vale a pena, pastora Gel. Tem gente muitas vezes que perde a herança que Deus deu para ele à toa. Estamos falando de herança, irmãos, é oração, é questão de vida, é questão de unção. Para ter unção na vida, pastora Gel, é tão difícil, irmãos. Agora, para perder ela, para perder a herança de Deus é tão fácil. Porque herança, irmão, não tem você negociar, não. A Bíblia diz que Acabe fez de tudo para comprar a vinha de Nabote. Nabote disse assim: a minha vinha não está à venda, não tem preço, porque é herança. Tem gente muitas vezes que qualquer coisinha já se entrega. Jezabel foi lá e pegou o anel do rei Acabe, foi lá e meteu o carimbo nela e falou assim: manda matar Nabote, já que ele não quer vender a vinha, vamos matar ele. Só que o homem morreu, mas não vendeu a vinha, não negociou a vinha, porque herança não tem negócio. Aí nós vamos ver no texto, que nós vamos voltar aqui para nós terminar no horário, que quando Eliseu vai, quando ele volta, a mulher sunamita vai até ele, ela se prostra nos pés dele, chora porque está triste, está amargurada. A Bíblia vai dizer que Eliseu pega o seu bordão, entrega na mão de Geazi, e diz assim: vai, Geazi, vai lá e coloca o bordão sobre o menino. Geazi volta, irmão. Volta para Eliseu e diz assim: Eliseu, o menino continua morto. Irmãos, tem coisa, irmãos, que só funciona na mão de quem ora. Não vai funcionar na sua mão.
Se Geazi não ora, não vai para o Carmelo, não vai funcionar na mão dele. Só vai funcionar na mão de quem está no Carmelo e tem vida com Deus. Só vai funcionar na mão de quem tem mesmo compromisso com Deus. Agora, quando ele coloca a mão, Eliseu tem que ir. Eliseu volta para dentro da casa da mulher. E a Bíblia diz que Eliseu, ele começa a andar dentro do quarto. E a Bíblia diz que ele ora pelo menino. E a Bíblia vai dizer que depois que ele ora, ele deita sobre o menino. A Bíblia diz que ele pega o menino e manda chamar a sunamita. E ele vai restituir aquilo que estava morto. E nesta noite, queridos, é noite de restituição. É noite de você, de Deus, restituir aquilo que você perdeu. E a Bíblia vai dizer que quando o profeta Eliseu, ele restitui o filho para a mãe. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 8, o profeta Eliseu, ele é usado por Deus, e ele vai dizer para a mulher sunamita, para ela sair. Pode ir para as terras dos filisteus, porque vai vir 7 anos de fome sobre a terra, e você vai. Vai. E a Bíblia diz que quando ela foi, passados 7 anos ela voltou. Só que quando ela voltou, irmãos, nós lemos no texto que o profeta Eliseu perguntou a ela se poderia falar alguma coisa com o rei, com o chefe do exército. Ela falou que não precisava não. Porque uma mulher, irmão, na hora ela não precisava daquele favor. Ela disse: eu não preciso, porque eu sou conhecida, eu tenho bens financeiros. A confiança nela estava aqui, ó. Só que um dia a fome veio, e a terra que ela tinha, a casa que ela tinha, ela perdeu. Aí agora a Bíblia diz que o rei chama ela, e por causa do milagre que Eliseu fez na vida do menino, o rei disse assim para o eunuco: devolve tudo para ela. Porque quando Deus, irmãos, ele restitui tudo. Jesus restituiu a alegria da mulher, Deus restituiu a casa da mulher, tudo que a mulher perdeu, Deus restitui. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mulher, ela perdeu o filho. Só que na perda do filho dela, ela não ficou prostrada. Ela se levantou. Ela foi atrás do profeta. O problema muitas vezes é quando a gente perde. A gente acha que é o fim do mundo. Só que ela não. A mulher tinha umas características. A mulher era valente. A mulher, ela fala assim, não, mulher sempre muitas vezes é assim, irmão. A mulher, quando ela se levanta, a mulher se levantou e falou assim: meu filho está morto, eu vou atrás de quem pode me ajudar, eu vou para o Carmelo. Sabe por quê, irmãos? Eu fui procurar, pastora Gel, o nome Carmelo. A palavra Carmelo vem de Carmel, do hebraico, e quer dizer campo fértil, quer dizer campo fértil, e quer dizer vinha do Senhor.
Você sabe por quê, irmão? Quando você estiver amargurado, vai para o campo fértil. Vai para a vinha do Senhor. Sabe por quê? Quando você vai para a vinha do Senhor, a alegria vem. O refrigério vem. A mulher estava, irmãos, um filho, a Bíblia diz que ela colocou o seu filho. Até meio-dia o menino morreu. Mas ela foi para o jardim. Também, que a Bíblia fala também que esse nome Carmelo também significa jardim. E ela vai, porque o pior momento, irmãos, quando você está passando por um lugar difícil, uma situação que você não consegue sair dela, o melhor jeito de você ir, irmãos, é para vir para a vinha. Porque na vinha do Senhor você vai se alegrar. Porque a Bíblia diz que até a tristeza se solta na presença dEle. Até a tristeza, irmão. Se você está triste, está abatido, vai para o Carmelo. Vai buscar Deus, irmãos. Essa perca do meu cunhado, a perca do meu tio no Brasil, eu fui para o Carmelo. Eu fui para o Carmelo e falei, Senhor, eu vou para o Carmelo. Porque no Carmelo eu sei que o Senhor está me protegendo, o Senhor está me guardando, o Senhor está me fortalecendo, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar graça. Agora, para encerrar aqui, irmãos, para encerrar, a Bíblia diz que Elias fez 7 milagres, Eliseu tinha feito 13 milagres. E a Bíblia diz no capítulo 13 de 2 Reis, a Bíblia diz que Eliseu morreu de uma doença. E a Bíblia diz que ele foi sepultado, só que eles esqueceram a sepultura de Eliseu aberta. Aí a Bíblia diz que, de repente, houve uma peleja, não teve tempo de enterrar o soldado que tinha morrido. Jogaram o cadáver dentro da sepultura de Eliseu, irmãos. O mais interessante que eu acho nesse texto, quem não abre mão da herança que recebe de Deus, irmãos, não morre frustrado. Faltou um, porque a unção dobrada quer dizer assim, eu vou fazer 2 vezes mais milagre. Se vocês fez 7, Elias, eu vou fazer 14. Só que o profeta morre. Só que quem guarda a herança, quem não abre mão da herança, irmão, não morre frustrado, não morre decepcionado. Deus honra ele até na cova. Deus honra o profeta até na cova. Quando jogou, o homem bateu lá dentro, mas a herança estava ali. A unção que ele recebeu de Elias, ele falou assim, eu morro, mas a herança eu levo comigo. Eu não abro mão. De vez em quando, irmãos, eu chego em casa cansado. Falo assim, Jesus, eu tenho para o Carmelo, Senhor. Irmãos, quer vencer na vida? Dá para o Carmelo. Eu acho lindo, irmãos, presbítero Nami, que ele diz que ele deixa de trabalhar para buscar a herança do Senhor. Ele vai para o, irmão, ele vai para o Carmelo. Porque quando ele pega esse microfone aqui no culto, aqui, ó, teve uma irmã que esteve lá atrás com a gente, lá não é daqui. Ela falou assim, quando esse irmão pega esse microfone, irmãos, como diz, eu me arrepio. Eu falei assim mesmo, aqui é assim mesmo, irmão. Porque uma igreja, irmãos, que vive debaixo do Carmelo, no Carmelo, não adianta. A igreja pode se colocar de pé. Eu quero convidar nessa noite aqui, irmãos, aquelas pessoas que perderam a herança com o Senhor. Você que trocou a herança que Deus te deu, os relacionamentos que você não deveria ter se relacionado. Talvez você sentia tanta presença de Deus, mas você se acabou deixando a herança de Deus, trocou a herança de Deus por coisas banais dessa vida. Eu quero te convidar, você vir aqui na frente. Você sim fala, pastor, tem tempo que eu não vou no Carmelo.
Não sei nem como está o Carmelo. Hoje é dia de você voltar para o Carmelo, irmão. Hoje é dia de você voltar. Se você não ora, não ora mais, hoje é dia que Jesus está te chamando para o Carmelo. Eu quero convidar você, irmãos. Talvez você trocou o Carmelo por uma namorada, e a namorada muitas vezes te pede de você sentir algo no Carmelo, a presença de Deus no Carmelo. Eu quero te convidar aqui nesta noite. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, o Espírito Santo não me deu essa palavra à toa. Tem pessoas aqui que muitas vezes nem no Carmelo vai mais. Pessoas que trocou a herança de Deus por pouca coisa na vida. Eu quero convidar, eu sei que tem pessoas aqui, pastora Jean, que precisa voltar para o Carmelo, que precisa sair um pouco, largar a vida que está vivendo, precisa, irmão, nós estamos vivendo momentos, é hora de da igreja, irmãos, é hora do povo de Deus ir para o Carmelo. Jesus sempre ia, irmãos. Jesus nos dá uma lição de vida, pode ministrar, pastor Daniel. Jesus nos dá uma lição de vida, irmãos, no momento difícil dele, ele ia para o Carmelo. Jesus não abriu mão do Carmelo. Quando eu cheguei na casa dessa família grega, que eles são gregos, eu cheguei e eu disse para ele assim, lá na casa dele, estava o filho dele, são tudo católico, ortodoxo. Eu disse para ele assim: todo mundo tem que passar pelo Getsemane, porque Getsemane muitas vezes é um lugar de sofrimento. E ele, católico, ele disse assim: é o momento na vossa vida de Getsemane, lugar de choro, lugar de dor. Mas só que hoje, irmãos, Deus abriu essa oportunidade para você vir para o Carmelo. Talvez você que quer vir, usar que os irmãos não vieram, você que quer vir, pode vir. Você que quer receber mais de Deus para você se manter no Carmelo. Você fala assim: Senhor, eu preciso ir para o Carmelo, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a ir para o Carmelo. Irmãos, era difícil eu ir para o Carmelo, mas eu sei que a necessidade de estar no Carmelo. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Já estou deitado, mas Deus me chama. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto.
se apertam ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar